até uma cena icônica em que um desses 12 apóstolos, que no caso era uma mulher, uma cientista, quando ela vê a Emily Blunt chegando, né, a personagem da Margaret Fairchild, ela se ajoelha e começa a orar para ela, como se ela fosse um deus, e ela fala assim, eu não quero ser um deus, não quero que ninguém fique me cultuando. Então, é um contraponto direto com o cristianismo, como se o cristianismo fosse falho e incapaz de resolver os problemas do mundo, mas esse evangelho das estrelas, né, dessa revelação alienígena, fosse capaz de trazer essa salvação. Então, é um discurso bem anticristão e um discurso de que os alienígenas são nossos salvadores. Sem dar detalhes, né, sem spoilers, o trailer é meio que um estelionato ali, porque o trailer mostra muitas imagens relacionadas a aliens, né, da abdução e etc. E aí muitas pessoas foram para o cinema achando que seria de fato 99% do filme falando de aliens e 1% falando das perseguições e tal. Uma coisa que eu achei muito repetitivo, e aparece nos trailers isso, é que tem muita cena de perseguição, né? É muito massivo, é muito repetitivo as cenas de perseguição. Não é algo comum nos filmes do Spielberg, né? Para quem tá acostumado, por exemplo, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? A própria série que ele foi produtor executivo, que é a Taken, que fala também de aliens, né? Ou Guerra dos Mundos e tal, que aí já é um pouco mais ação, mais focada justamente nos aliens em si. Isso deixa um pouco a desejar e desaponta um pouco, e tem relação ao trailer. Uma coisa que dá pra elogiar é a quantidade de marketing, né, que o Spielberg fez desse filme. O filme estava em todo lugar, todo mundo só falava disso. Tinha um marketing específico para cada país. Então, por exemplo, o Brasil teve um marketing específico e isso atraiu, e o filme está dando 100 milhões, mais do que esperaram, né? Acho que preveram, já deu 100 milhões de dólares na abertura. Lembrando que o filme gastou cerca de 200 milhões de dólares, 180 milhões de dólares aí. Então já estão na metade do caminho para pagar o filme, né? E aí tem uma questão também religiosa forte no filme, mas ao mesmo tempo rasa. Eu achei que iam dar mais profundidade nessa discussão religiosa. Vocês veem ali pelo trailer que o foco é justamente na religião católica, né? Achei que ia ter uma discussão maior até com outras religiões, etc., durante o filme. E isso decepcionou um pouco também, né? E depois a gente comenta mais profundamente em relação a essa discussão religiosa que aconteceu ali. Senti falta também de outros fenômenos serem abordados. Grande parte do que a gente conhece desse assunto o Spielberg deixou de lado. Talvez porque, se a gente olha esse filme, me parece muito, quando eu vejo ele, um filme que de fato é uma peça importante na revelação, é um filme para preparar talvez as pessoas, né? Se ele coloca muita informação ali que é negativa e que a gente vê no fenômeno, aquelas abduções horrorosas, que o pessoal quase é torturado, né, etc., que sofre abusos. Se colocasse muita coisa nesse sentido, acho que o pessoal ia ficar bem assustado e falar, pô, se a revelação é assim, talvez eu não queira essa revelação. E o filme, como eu falei, não é um filme para falar de aliens, o filme é para falar como é o drama humano em relação à revelação. Esse que é o foco do filme. Então o filme roda 90% nesse drama humano em relação à revelação de que não estamos sozinhos. E esse é um dos pontos que as pessoas podem ter ficado um pouco decepcionadas no cinema. Algumas aí, depois de falar nisso, algumas até dormiram, né? E depois a gente vai poder comentar um pouco sobre isso aí. Rony, você está falando com uma pessoa que aconteceu exatamente isso, cara. Ele tá dando indireta. Tá dando indireta. Ele deu indireta. Aconteceu o seguinte, eu fui ontem às 11h30 no cinema, estava morrendo de sono e, segundo vocês, eu dormi na parte mais importante, então eu vou querer saber na parte final dos spoilers o que eu perdi nessa parte. Mas o que eu achei do que eu vi? Porque eu vi tudo isso daí que você falou, Rony e Daniel. Cara, sendo o filme do Spielberg, eu esperava algo muito mais magnífico, algo muito mais grandioso, um espetáculo visual, e o que a gente vê é um filme um pouco mais cru, né? Essa coisa da trabalhar muito em cima dos personagens, perseguição, e realmente a perseguição tem uma hora que enche o saco, cara, muita perseguição, muita coisa. Eu acho que isso ficou meio maçante e acabou chegou a um ponto do filme e você fala, tá, e quando vão tratar dos aliens? Quando vão tratar dessa questão? Aí você começa a já pensar, putz, não vai ser tão profundo quanto eu imaginei. Eu imaginei que ia ser uma coisa mais parecida com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, como se aquele filme acabasse lá e a gente visse o depois do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o que aconteceu depois daquele primeiro contato com aquela nave e tudo mais. Ou então
no A Chegada, no filme A Chegada, que o filme todo é sobre essa questão de quem vai falar com os alienígenas, como a gente resolve a questão da linguagem, como que quem são esses caras, por que eles apareceram, e não foi para essa linha. Eu acho que, claro, é uma opção do Spielberg, mas o trailer realmente engana a gente achando que é sobre os aliens, é sobre esse primeiro contato, sobre a revelação, e fica meio apressado, fica tudo pro final, que é a parte que eu acordei e que realmente falei, nossa, agora o filme ficou interessante, aí acaba o filme. Não é isso, o Daniel? Não, você teve essa experiência porque você dormiu, né? Que você dormiu, quando você acordou, acabou o filme, né? Foi um pouco diferente. Mas é exatamente isso, Vilela. Eu tava até pensando aqui, você falou do filme A Chegada, e eu tava imaginando que acho que o Vilela gostou da Chegada porque os alienígenas se comunicam através de uma espécie de desenhos, né? Eles fazem alguns desenhos ali. Você que é dessa parte de desenho, isso deve ter te pego ali de jeito ali, deve ter te fisgado, né? Sabe qual é a referência que eles usaram? O Ouroboros, né? Da cobra que come o próprio rabo, né? Porque a linguagem dos alienígenas, ela não tinha começo, meio e fim. Eles se comunicavam de uma forma onde o tempo não existia, né? Tudo era constante, né? E os seres humanos não estão acostumados com essa coisa de o passado, o presente e o futuro não estarem demarcados dessa forma, né? E por isso que era um círculo fechado sempre, né? A linguagem deles. Eram vários círculos. Eles botaram a imagem aí. É sobre isso. Exatamente. Eram vários desses círculos, ela começa a estudar essas ramificações dos círculos, que aí é isso que fazia a diferença do que estava sendo falado, né? E nesse filme não existe isso, né? Eu achei até que o drama humano, ele é até suplantado pelo drama... os alienígenas são colocados até de uma forma, como os caras maltrataram os primeiros alienígenas que fizeram contato com a gente, né? Os personagens até fecham a imagem para não ver o alienígena gritando, né? Ao contrário, a gente fazendo experiências neles, né? Sei lá, foi mais nesse sentido, né? Um conceito legal, que é um dos principais denunciantes de obras do governo dos Estados Unidos, que é o Luiz Elizondo, ele fala da teoria do cigarro aceso, né? Imagina um cigarro aceso. Você tem ali a parte que já queimou e virou cinza, que é o passado. Você tem ali a parte que está em brasa, que é o presente. Você tem a parte que ainda vai queimar do cigarro, que é o futuro. O que ele diz é que parece que esses seres têm uma noção de presente que é diferente da nossa. Enquanto a gente tem uma noção em que aquela pequena brasa, aquele filetinho de brasa é o presente, ou seja, o podcast, agora o que a gente está conversando agora, esses seres conseguem pegar um pouco do nosso presente, um pouco do passado e um pouco do futuro. Ou seja, essa brasa deles é um pouco a mais alargada do que a nossa. E a gente pensa nisso, tem um caso interessante, que é o caso do Tic Tac, que um caso lá que quando começou a revelação dos Estados Unidos em 2017, onde os caças F-18 da Marinha perseguiram os OVNIs em formato de Tic Tac, da balinha Tic Tac, né, por isso o nome, eles sabiam exatamente aonde os pilotos iriam se encontrar horas depois, que é o Cap Point, que é uma coordenada secreta em que ninguém sabia. E esses caras, esses não humanos, que seriam os tic-tacs, já sabiam e se deslocaram para os tic-tacs para esse ponto, para essa latitude e longitude, justamente para mostrar, tá vendo? Eu sei onde é o ponto de encontro de vocês daqui a pouco, no futuro. Então, como de fato, se esses seres já soubessem aquilo que ia acontecer, não num futuro muito distante, mas talvez horas ou dias depois eles conseguem ter acesso, porque essa noção de presente para eles é um pouco mais alargada, né? Isso complementa aí também a questão que pode existir, que você comentou, de linhas do tempo paralelas, que se cruzam e etc. Show. Agora, a gente estava falando dos animais, né, que aparecem no filme, porque isso não é spoiler. Inclusive, Vilela, quando você achar que já dá para dar uns spoilers, você me dá um toque aí que eu vou mais fundo aqui. Eu ia falar exatamente agora. Vamos pro nível 2, tá? Nível 2. Nível 1 sem spoiler. Nível 2, spoilers leves. E nível 3, a gente vai revelar até o final. Então, hardcore. Pro que eu vou falar agora também, que eu vou abrir para você falar sobre os animais, já é o segundo nível, tá? Então, se você não assistiu o filme, não vai tirar a sua experiência de assistir o filme, vai continuar sendo legal, mas a gente vai falar um pouco mais do que acontece no filme. E depois, quando eu falar de spoiler pesado, aí realmente a gente vai falar sobre final, sobre meio e tudo isso tem a ver com os dias de hoje. Mas o que eu ia falar agora nessa sessão nova, que a gente vai falar um pouco mais do filme, é que para os alienígenas, eles usam essa projeção mental dos animais para acalmar as vítimas, né? Então ela vê como um alce, vê como uma raposa, se não me engano, e um passarinho. Exato.
porque ela era uma criança, era uma coisa mais lúdica, para acalmar, porque se eles aparecessem com a forma real deles, poderia assustar. Eu imagino que é isso, né? Então, a menina, ela tem, em cima da sua cama, ela tem como se fosse um abajuzinho que tem esses passarinhos vermelhos. Só que esses passarinhos vermelhos são pássaros muito específicos, que tem um nome interessante e uma simbologia muito interessante. O nome desse pássaro é cardeal, em inglês é cardinal, é cardeal mesmo, né? A galera colocou ali a cena, né? Ela tem, inclusive nessa cena, obrigado Homer aí, o círculo que está em cima dela também representa uma auréola dos santos. E mais uma vez você tem ali um endeusamento dessa personagem, da Margaret Fairchild, como se ela fosse a profetisa ou a avatar dessa nova religião dos alienígenas que está substituindo o cristianismo. Que enquanto o cristianismo não pôde salvar o mundo da Terceira Guerra Mundial, a presença alienígena tem essa capacidade. Só que pássaro, em específico, o cardeal vermelho, ele tem uma mensagem muito importante nos Estados Unidos, que existe uma espécie de cultura popular nos Estados Unidos de que quando esse cardeal vermelho ele aparece, é um sinal de que um ente querido falecido está vindo te visitar, ou então um anjo está trazendo uma mensagem. Ou seja, esse pássaro em específico, ele representa ali uma mensagem divina, uma presença de um anjo ou de um ente querido falecido. E ele também, esse pássaro vermelho dentro da cultura até indígena norte-americana representa, assim como o cervo, o gamo, né, o alce, representa também a ponte entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? E até na magia, no esoterismo, simboliza comunicação com os espíritos, profecia, né, o despertar psíquico, que é exatamente o que acontece com a Margaret, né? Isso aqui é um spoiler light porque é no início do filme. A Margaret, quando ela está em casa, indo trabalhar, ela é apresentadora de um telejornal no Kansas, lá no Kansas, né? E ela tá saindo de casa e entra esse passarinho pela janela da casa dela. E quando esse passarinho entra ali, ela fica meio assim... estarrecida, né? Fica meio paralisada e ela começa a ter um dom de premonição. Ou seja, exatamente o símbolo que esse pássaro, o cardeal vermelho, traz dentro da cultura americana, que ele traz ali um presságio de algo espiritual que está acontecendo e traz ali também um despertar psíquico. Quando ela encontra esse pássaro, ela ganha poderes telepáticos e poder de empatia após esse pássaro entrar ali na sua casa. Então é uma simbologia também muito interessante. Além do pássaro e do gamo, tem a raposa, né? A raposa, como o Vilela bem lembrou, que é um animal que aparece menos, né? Mas é importante também. A raposa ela já vai simbolizar um pouco mais a astúcia, o truque, a magia das sombras, né? Até na mitologia japonesa, a raposa é muito importante, né? Eles chamam de kitsune, que é um espírito que ele consegue mudar de forma, ele é um shapeshifter, né? E ele é um mensageiro dos deuses. Ele tem poderes mágicos ali. E no ocultismo europeu, já indo para a Europa, né, a raposa ela tem ali um símbolo de guia entre o mundo visível e invisível, um enganador, como se fosse assim o deus nórdico Loki, né, que é aquele mestre do engano, né, e também desse conhecimento oculto. Então, assim como a raposa na simbologia mitológica, ela é um shapeshifter, é um ser que muda de forma, os alienígenas estão fazendo isso, porque eles estão mudando a sua forma e se apresentando de formas mais palatáveis para os seres humanos. A gente vê um pouco isso, Vilela e Rony, não sei se vocês se lembram, do filme Contato, né? Que no filme Contato, esse eu acho que não tem problema dar spoiler, né, Vilela? Que esse é antigo, né? Sim, se apresentam como pessoas queridas, né, parentes e tudo mais, né? Acho que, se eu não estou enganado, o alienígena opta por aparecer com a imagem do pai da cientista, né, da Jodie Foster, né? Então isso com o pai dela mesmo. É um outro aspecto interessante que mostra que a escolha desses animais não foi fortuita, não. E eu acho que Deixa eu acrescentar uma coisa, Daniel. À vontade, pô. Eu fiz essa pesquisa, para o meu livro, e o que você falou do Japão é muito importante mesmo, porque no Japão, para atender o telefone e provar que quem liga é você e não uma raposa disfarçada, que é uma lenda deles, basta repetir a expressão moshi moshi,
2 vezes seguidas. Isso é para a pessoa do outro lado da linha saber que é uma pessoa e não uma raposa enganando a ela, né? Porque além da folclórica diz que as criaturas mágicas e espíritos da floresta não conseguem pronunciar essas palavras corretamente. Então é muito louco isso, né, cara? Como o folclore coloca esses animais, né, como representações de espíritos enganadores ou que querem ludibriar as pessoas. Então até hoje muita gente lá no Japão pode repetir isso sem saber qual que é o significado, mas moshi moshi, em vez de alô, eles falam moshi moshi para provar que é um humano e não uma raposa. Olha que louco. Cara, sensacional, porque ao mesmo tempo que Steven Spielberg está tentando pregar esse evangelho das estrelas, que os alienígenas são os novos salvadores da humanidade, ele está dando a dica de que esses alienígenas são enganadores, que eles estão se passando por outras coisas que eles não são. E, inclusive, Vilela, eu e Rony, eu gostaria de perguntar isso até para o Rony, que o Rony tem mais experiência prática nessa área comigo do que eu, de abdução e tal. A Margarete, que é a protagonista, ela recebe dos alienígenas o dom da empatia. Então, as pessoas que têm contato com esses seres, eles ficam super ligados, conectados, admiram esses seres, falam, é amor puro, eles são muito amorosos, são muito carinhosos. Mas o que eu percebo nisso? É como se os alienígenas tivessem a capacidade de gerar nas pessoas com as quais eles têm contato e eles abduzem, e muitas vezes, como o Rony bem pontuou, as abduções são torturas, envolvem abusos, torturas e coisas hipertraumáticas. Os alienígenas, o que eles fazem? Parece que para apagar essa parte grotesca da tortura, eles fazem uma espécie de síndrome de Estocolmo ufológica, que o cara se apaixona ali e fica completamente amigo e aficionado pelo seu algoz, seu torturador. O que você acha disso, Rony? Você que já acompanhou tantos casos aí de abdução, faz sentido? Eu vou começar ali falando do primeiro comentário dos animais, né? Lembrando que tem o guaxinim também, né? Quando aparece no quarto dela, está no trailer, tem lá a raposa, o cervo e o guaxinim, e o passarinho pousa no chifre do cervo. E isso é muito comum em abdução, em relatos de abdução, eles virem em 3. Isso é quase uma unanimidade, é um grande padrão, às vezes varia um pouco, mas o 3 é um número que eu diria que aparece em 90% das abduções, e o 3 é um número cabalístico, né? Um número ali que está em religiões, um número muito importante no ocultismo. Os seres virem em 3 tem para mim um grande significado, né? Inclusive, em algumas situações, os seres, não algumas, eu diria, muitas situações, os seres têm 3 dedos nas mãos, às vezes 3 dedos nos pés, então 3 é um número que aparece bastante. O passarinho, para mim, nessa situação, então, os seres estão disfarçados nos 3, né? E o passarinho, que é como o Daniel bem falou, que é o cardeal, ele tem um significado para mim, pelo menos na minha interpretação, e que o passarinho é como se ele denunciasse a presença do fenômeno. É como se o passarinho fosse a verdadeira inteligência por trás daquele fenômeno, por trás, inclusive, dos seres, dos aliens que estão por trás dos animais. É como se, olha, tem os 3 animais aqui, mas quando o cardeal está presente, significa que há uma conexão, até quando o Daniel falou, né, com o céu e a terra, né? Há uma conexão do mundo material com o mundo não material, do humano com o não humano. Então, o passarinho, ele denuncia justamente como se fosse um observador, a inteligência maior por trás dos fenômenos, e quando ele está presente, você sabe que quem está ali não são animais comuns. E quando o passarinho também, o cardeal do norte, está presente, significa que o fenômeno está presente, né? Então, essa seria a questão, por que a Margarete consegue se reconectar com as habilidades delas fornecidas pelos não humanos, né? Algumas vezes, algumas histórias são os passarinhos, algumas histórias são corujas, por exemplo, que é um ser que aparece muito, que falam que também teria mesmo significado. Então, essa é uma observação que eu notei. Aí a questão da empatia, né? O filme gira em torno da questão da empatia, que esses seres teriam perdido essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e por isso eles não se importam em te colocar numa experiência traumática, talvez, né? É uma coisa que talvez tenta, ao meu ver, isentar esses seres daquilo que eles estão fazendo com as pessoas, né? Pegando crianças ali, levando as crianças para uma experiência que seria traumática, tirando aquela máscara de animal e se revelando como um alien grotesco, horrível. E a empatia, para mim, a falta de empatia seria uma forma de talvez isentar essa responsabilidade dos aliens
ao meu ver, no filme, né? E aí eles colocam o que eles não têm na Margaret, que ela consegue, com os poderes dela, depois da abdução, olhar na alma, né? Olhar através dos olhos das pessoas e enxergar tudo que está na alma das pessoas, se colocar e sofrer os problemas, viver os problemas que aquela pessoa vive, né? O filme do Spielberg, o que é interessante é que ele joga as coisas, ele não explica. Então, para a pessoa que não conhece o fenômeno, ela vai ver o filme e não vai nem se ligar no que está acontecendo. Agora, se você olha no trailer, a primeira coisa que o Spielberg mostra antes da cena em que o servo vira um alien é justamente a criança em cima de uma mesa, e aí você tem um círculo, e dentro desse círculo tem esse símbolo ou sigilo, o que é muito comum em rituais de magia negra. Então, tem falado, a mutilação anômala dos chupacabras quanto a abdução é muito parecido com os rituais que os humanos fazem de oferecimento a essas entidades. Então, para mim, de fato, sim, tem muitas similaridades entre o que esses seres estão fazendo e que os humanos estão fazendo na magia. E para mim, a grande hipótese é que, às vezes, esses seres vieram aqui e ensinaram na antiguidade os humanos a fazer esses rituais, e estão influenciando até hoje os seres humanos para praticar os rituais, para alimentarem esses seres, e às vezes esses seres ganham força e fisicamente eles vêm, invadem a nossa realidade e eles mesmos fazem o serviço. E lá o Spielberg colocou como um grande exame oftalmológico a abdução no filme. Eu acho que tem cena, o Homer, eu passei umas imagens aí, que tem uma cena desse momento em que as crianças estão passando por essa experiência, que o filme quer mostrar como algo light, igual o Rony tá falando, mas que na verdade foi tão traumático, algo tão grotesco, que eles tiveram que suprimir essa memória, senão eles ficariam loucos, né? Vocês estão vendo a imagem aí de um objeto que é tipo um bastão mágico, né, que os alienígenas usam, e as mãos do alienígena ali segurando o rosto da menina. Essa menina é aquela que no futuro seria a Emily Blunt, né, que é a Margaret Fairchild. Inclusive, Rony, eu não sei se você se ligou nisso, o sobrenome da Margaret, e eu fiz uma análise do nome dos principais personagens, e é muito interessante, mas o sobrenome dela, Fairchild, é exatamente o nome de uma empresa de aviação em que o Major Werner von Braun, que era da SS nazista e foi para os Estados Unidos para fundar a NASA e fazer todo o projeto espacial norte-americano, o Werner von Braun trabalhava na Fairchild Industries, que era uma empresa aeroespacial, e ele tinha uma secretária chamada Carol Rosin, e a Carol Rosin disse que no leito de morte, o Werner von Braun disse para ela que seriam criados, que a elite global iria criar várias ameaças para desenvolver um governo único global. E a última ameaça seria uma invasão alienígena falsa para poder fazer com que a humanidade ficasse desesperada e tivesse que se unir num grupo unido da humanidade, assim como Independence Day, no filme A Chegada, para combater esses alienígenas. E seria escolhido um líder dessa confederação das nações no planeta Terra para fazer isso. Isso seria a instituição de um governo único global. A Carol Rosin, ela falou isso num evento que o Stephen Greer organizou lá no National Press Club em Washington no ano de 2001, um pouco antes do 11 de setembro. E até o Stephen Greer disse que o 11 de setembro teria acontecido para desviar o foco do assunto da revelação alienígena que ele estava fazendo naquele momento. Eu acho que é exagero isso, mas realmente ele trouxe pessoas de altíssima patente dentro da inteligência, do setor militar e do setor do serviço público norte-americano. E isso que a gente vê no Congresso americano hoje, né, a partir de 2017, né, com David Grush, né, com o comandante David Fravor, com Louis Elizondo, com essa galera toda, o Stephen Greer já fazia isso pelo menos desde 2001, né? Então é muito interessante a gente ver que o sobrenome da personagem da Emily Blunt, que é Margaret Fairchild, Fairchild é o nome da empresa onde o Werner von Braun trabalhava e onde ele trabalhou junto com a Carol Rosin. A Carol Rosin disse que ele revelou essa ideia de que uma invasão alienígena e unir o mundo num governo único. Então, é mais uma coincidência. Agora, Vilela, já dá pra gente passar pra fase do spoiler heavy metal já, do hardcore? Vamos. Me expliquem mais uma coisa que eu perdi no filme aí, Daniel e Rony. A partir desse momento aí que tem experiência com a menina, eu dormi um pouco e depois acordei, já tinha aquela revelação final. O que foi essa revelação final? Um monte de televisão, um monte de jornais de todos os países falando, mostrando cenas de filme, cenas de avistamentos e tudo mais. O que rolou?
eles mostraram as imagens, né, dos alienígenas chegando, né, presidente Nixon, Roswell, Novo México, mas a galera podia pensar assim, deve ser inteligência artificial isso, né? Aí o que eles fazem? Eles trazem o próprio alienígena, já idoso, antigão, né, velhinho, e botam ele na frente da câmera, e ele chega e conta um segredinho no ouvido do Daniel lá, e o Daniel, que é o cara que recebeu a parte matemática da lógica de entender a linguagem matemática deles e traduzir o que eles estão falando, aquela linguagem dos estalos, né, que elas falam. E aí a menina, a Margaret, que é a jornalista, ela vai divulgar a informação. E quando ela vai divulgar a informação, ela fala, listen, né, escute. E aí acaba o filme. Então, foi isso que aconteceu. Eles mostraram. Cara. Aí acaba. Aí todo mundo sai do cinema puto que nem eu. Pô, total. Aí a galera fala, pô, vai ter volume 2. Eu falo, cara, às vezes não, né? Porque às vezes o filme termina aberto, né? Acho que não vai ter nada de dois. É como o peão de A Origem lá do filme que roda o peão e você não sabe se ele para de rodar ou não.